Bem-vindos a mais um programa da TV Câmara. Aqui nasci e aqui cheguei. Hoje, 26 de fevereiro, quinta-feira de 2026. Estou aqui com Francisco Antônio Cinquaroli Belíssimo, o Chico Belo. Tudo bem, Chico? Tudo bom? Bem. Um prazer. Chico, aqui você chegou ou aqui você nasceu? Eu nasci aqui, sou filho de imigrantes italianos. Sim. Meu pai, inclusive, veio com 13 anos da Itália, né? Junto com meus avós e tal. E a gente veio e morava aqui no Genópolis. E foi ali que eu nasci. Depois cresci, mudei de lugar e tudo mais. Então cursei aqui em Catanduva, né? O primário, o ginasial e o colegial no Barão, né? Tanto é que eu terminei o colegial no Nicola, o ginasial no Nicola, aí eu fui pro Barão, isso em 1969, né? Certo. E lá, nesse ano que eu cheguei, o meu primo, o Cachorrão, né? O Cachorrão. Wagner, belíssimo nome, ele se candidatou à presidência do GERB. Certo. E me convidou para fazer parte da chapa. E eu falei para ele, Wagner, eu estou chegando aqui agora, ninguém talvez me conheça, não vou puxar votos para você, né? Sei. Mas na verdade ele insistiu, me colocou e eu fui, a gente se elege, fomos eleitos, né? Ele presidente, tá? Inclusive eu e o Macchione éramos diretor de esportes. Conseguimos fazer um campeonato com todas as classes do colégio. Que legal. Naquela época, cerca de 3.000 alunos, né? Tinha clássico, científico, tudo mais. Era um dos maiores colégios do estado. Barão. Né? E bom. Sim, né? sim. No ano seguinte, eu fui candidato à presidência do GERB. E ganhei a eleição com a grande maioria dos votos. Né? Nesse período aí, era um período da ditadura. Então, existia uma perseguição muito grande. O próprio vice-diretor do colégio era informante do SNI. Sim. Então me taxavam de comunista, qualquer peça que a gente apresentava. Que era direta já? Ou não? Não, foi antes. Foi antes, né? Antes da direta já. Nessa época foi a época da maior repressão. E quando saiu o AI-5 e a Lei 477, voltada contra os estudantes. Certo. Que era a voz contrária aí, né? Certo. E nesse período a gente realmente, mas fizemos muita coisa, né? Continuamos com a banda, nós tínhamos também a representação no basquete, linda, né? né? Isso, sei. Então foi uma trajetória razoável e nesse período também, né? Ô Chico, ó, você esteve na diretoria do Sindicato dos Bancários por 5 décadas, na diretoria, né? Sim. E tomou posse em 1986. 86. Então conta um pouco essa trajetória tua e essa trajetória dos funcionários, né? Que você... Sim. Primeiro porque eu estava no Banespa, eu entrei no Banco de São Paulo, o Banespa comprou o Banco de São Paulo e foi encampado pelo Banco do Estado em 1973, né? Então, o Banco do Estado, aqui de Catanduva, que é a terceira agência do banco, né, pela importância que nós tínhamos a matriz em São Paulo, Santos, por causa da exportação, e Catanduva, porque era da onde saiu o café, que era o Ouro Verde na época. Então, nós fomos a terceira agência do banco. Sim. Né? Era muito importante. E também tínhamos quase 150 funcionários. E essa convivência aí com os banespianos ali, a gente criou, na verdade, uma família, né? E até hoje somos, né? Criamos o Banespinha, né? Então nós, com essa frequência, com essas discussões que a gente tem até hoje, né? Nós criamos uma família e tanto é até o sobrenome, porque é Chico Belo do Banespa, é Zé Carlinho do Banespa, é Amarante do Banespa, então criou até o sobrenome, e hoje nosso passou a ser muito disso, né? E nesse período também, eu comecei a fazer oposição aos sindicatos. Primeiro, eu fui, porque naquela época o Franco Montoro, como governador, ele fez uma abertura, porque todas as estatais tinham que ter participação de representação dos funcionários. Então, nós tínhamos o direito de eleger um diretor do banco e os conselheiros, né, o conselho, que era o COREP. Do banco?
do banco. Nós tínhamos um diretor dentro do banco, da diretoria, eleito por nós. Sim. E eu fui candidato, fui convidado a ser candidato pelo candidato que foi a diretor, que foi eleito diretor, e fiz 2 mandatos no Corep, né? Então isso a gente fez uma abertura muito grande no banco. E eu era responsável pela região, já visitava as agências da região toda aqui. Que era tudo concurso, né? Não mexia em ninguém, não é? Sim, aqui existe uma certa estabilidade, certo, né? uma estabilidade, E então eu fiz 4 anos, eu fiquei nesse Corep. Sim. E nesse período eu conheci também o pessoal do Sindicato de São Paulo e tal. E nós começamos a formar uma chapa de oposição, porque o sindicato aqui que viveu todo o período de ditadura, tinha quase 18 anos o presidente na diretoria, e era inerte, né? E a gente achava que o sindicato tinha que lutar, né? Sim. Então a gente começamos a montar uma chapa, eu tinha conhecimento, tinha pessoal da região, aqui dos bancos de Catanduva. E em 1985, foi logo após o fim da ditadura, né? Foi convocada uma greve dos bancários a nível nacional, porque a gente estava com uma defasagem de salário muito grande, né? A gente, nesse período da ditadura, a gente tinha reajuste menor que a inflação, certo? Então existia uma revolta dentro dos bancários. A luta mesmo, a luta. Aí, o presidente do sindicato, na época, chamou uma assembleia e ele mesmo encaminhou na assembleia para que a gente não entrasse de momento na greve, deixasse para entrar no 2º ou 3º dia. E eu não concordei, né? E eu estava lá com os meus possíveis diretores, que era a chapa que a gente tinha formado, estava presente. E aí a Assembleia destituiu ele da presidência e me colocou na presidência. Sim. Certo? Então, aí eu assumi, a gente aprovou a greve. Ficou por 2 mandatos. Não, né? aí a gente ainda não estava no sindicato. Tá. Aí a gente aprovou a greve, foi a maior greve de bancários que existiu, né? 500 mil bancários pararam no país, Sim. né? Hoje não tem 1/3 disso de bancários, né? E nós, em 2 dias de greve, conseguimos mais de 100% de aumento. Foi uma greve histórica, né? E essa greve marcou também o caminho que a gente, na sequência, no ano seguinte, a gente foi candidato, essa chapa montada, que na greve essas pessoas mostraram quem era, que estavam dispostas à luta, né? O alemão, que eu nem conhecia, apareceu muito na greve, e ele foi até o meu vice-presidente, e tinha uma turma muito boa, muito forte. E o sindicato começou, fizemos várias greves futuras, né? E viramos uma referência na cidade, né? Com todos os outros sindicatos também. Criamos o intersindical, eu agrupei, então todos os sindicatos discutiam também junto. E aí, todo o movimento que tinha na cidade passava pelos sindicatos bancários. Numa dessas coisas, nós tivemos aí a greve da Cocan, que durou bastante dias, os funcionários fizeram a greve e a federação deles veio para dar um apoio, aí foi pedir o nosso apoio. Então a gente assumiu, viemos aí apoiar a greve, nós tínhamos carro de som e tal, fazíamos reunião na Praça da República. Nesse período, a Cocan demitiu 18 funcionários. E a federação foi embora, deixou na nossa mão. O que nós fizemos? Pegamos o nosso advogado do sindicato, defendemos esse pessoal, recolocamos ele e criamos o Sindicato da Alimentação, que está aí até hoje, certo? Então criamos um sindicato deles aqui em Catanduva. Mesma coisa aconteceu com os funcionários da Prefeitura Municipal, né? Também fizeram uma greve e tal, e eles não tinham sindicato. Aí chamaram a gente veio dar apoio, eu mesmo fazia discurso aqui em frente, né? Na época, inclusive, era o Varley, o prefeito, né? Que a gente era de partidos opostos, mas a gente se conhecia, né, bem, se dava bem. Mas aí criamos o sindicato dos servidores municipais. E na sequência também criamos o Sindicato da Saúde, depois de uma greve que teve no Hospital Padre Albino. Então tudo isso passou por dentro dos sindicatos bancários. Então o sindicato foi, né, e é até hoje. É um pilar, né? Sim, ele foi.
Nós tivemos muitas coisas aí que a gente até nem pode se estender para contar. Certo. Então o sindicato foi e continua sendo hoje muito forte, né? Nós tivemos, inclusive uma das últimas coisas aí, sei lá, 2017, né? Quando teve a questão do presídio, que tinha o governo queria colocar um presídio em Catanduva. E aí tinha algumas pessoas dando entrevista em jornal, contrário, tal, mas isso não levava. Então o sindicato, nós no sindicato, chamamos uma reunião com todos os outros sindicatos patronais, de trabalhadores, Sim. com os políticos, vários vereadores participaram, o vice-prefeito na época, Roberto Cassiari. Então nós tínhamos o bispo, né? Reunimos todos no sindicato bancário e falamos, não, a gente tem que ir para a rua e mostrar que nós estamos, né? Porque só essas conversinhas de coisas não vai funcionar. Ou a gente vai para a rua... Mas também para o pessoal todo, para a cidade toda saber, né? E para o governo ver justamente também que a gente não queria. E aí a gente fez um ato ecumênico na Praça da República. Reunimos cerca de 5.000 pessoas, aquela praça não cabia mais gente. Sim. E aí foi enterrado a questão do presídio, né? É. Porque aí o governador também teve que recuar. E nós criamos uma comissão que foi lá conversar, mas já... porque fica naquela, vem o presídio para cá. Mas como vem o presídio? Aí fica aquela conversinha aqui, conversinha ali, né? Então isso que vocês fizeram foi para realmente... Aí demonstrou que o povo não queria. Não queria. Não sou eu que não quero, não é o prefeito só que não quer. É o povo que não quer. E aí realmente gente conseguiu, né? Então, todas essas coisas aí, que o sindicato participou, né? A gente participava do Conselho de Saúde, né? Então, o sindicato sempre teve essa representação. Sim. E depois desse período, depois dessa greve de 85 aí, a gente fez outros movimentos e conseguimos muitas outras coisas para os bancários, né? Outros direitos que não tinham, né? Que é o vale alimentação, refeição, a questão da Isso da tudo creche lá atrás pra ainda, mulher. quando era Banespa. Veio vindo lá de 86, 87 e tal. Então até hoje ainda existe conquista. Aí a participação nos lucros. Você né? se aposentou ainda quando era Banespa? Eu aposentei no último dia de Banespa estadual. Em 31 de dezembro de 1994. 1º de janeiro de 95, o Banespa foi dado ao governo federal em pagamento da dívida do Estado. Entendi. Então ele foi federalizado, mas continuou como Banespa. Que passou... continuou como Banespa. Aí em 2001 é que ele foi... Santander. Ele foi leiloado, na verdade, e o Santander foi quem fez a maior proposta e tal. Sim. E teve que assumir também, porque no Banespa a gente tinha alguns direitos, né? Nós temos uma complementação da aposentadoria, que era uma lei já antiga do Estado, né? E nós temos a nossa Cabesp, que é a nossa assistência médica, né? Que permanece até hoje, que foi criada por nós lá atrás, e o banco teve que assumir, apesar que contra a vontade dele, né? Mas tinha que assumir. Mas ele é obrigado a isso, mas só que nós temos também caixa suficiente para até o último banespiano vivo. Sim. Né? Que bom, né? Mas assim mesmo ele fica cortando para ficar com o dinheiro no final, que só quando acabarem os banespianos, né? Então, eu participei também aqui de movimento político, claro, né? Participei nessa época que eu estava no Barão, a gente reconstruiu o MDB, porque na época tinha 2 partidos, a Arena e a MDB. Isso. Um que apoiava o governo e o outro que era contra a ditadura, né? E aí já existiu o MDB, mas ele foi extinto aqui, aí eu, Ed Freitas... Era melhor, né? Quando tinha 2 partidos, sim, era melhor. Mas ele não tinha tanta força, mas nós elegíamos vereador, porque os senadores, a maioria eram biônicos, eram indicados, né? Sim, certo. Governadores também. Então o presidente não tinha eleição, né? Por isso eles ficaram mais de 20 anos no poder, né? Sei. E a gente era uma resistência, né?
Mas trajetória, hein, pelo menos Chico? tinha E nessa reconstrução a gente conseguiu, inclusive, eleger vários vereadores e tal, né? Sei. E mas isso que fizemos ano, uma você participação. lembra? É em 1970 que a gente reconstruiu, 70. né? Então daí para frente a gente veio, lançamos vários candidatos a prefeito e tal, na época o Rocha mesmo, né? Foi vereadores. Tinha o Dr. Manuel Queiles, né? Lembro. Depois a gente conseguiu, mais para frente, eleger o filho dele, né? Até é uma historinha que eu não vou contar porque vai ser muito alongada, né? Que na época ele estava na rádio e a Arena lançou um candidato radialista famoso da época também. E o Queiles até não queria sair porque já tinha um outro candidato. No fim ele saiu e ele ganhou e o outro não, né? Que Queiles, o Augusto? Augusto Queiles. Ele foi vereador também, bem mais pra frente. Mas na época a gente convivia muito, eu, o Tássio, o Ed, o Dr. Manuel Queiles, né? Certo. Era uma pessoa que tinha bastante posição e tal. Era difícil, e naquela época não existia salário de vereador, né? Vereador então era voluntário mesmo, né? E eram umas boas discussões que se faziam dentro da Câmara, né? Até hoje as coisas acontecem, né? Acontece. Mas e aí eu tenho, então tem essa coisa do sindicato no Banespa, a gente conseguiu construir o Banespinha. No sindicato, né, a gente conseguiu reunir uma diretoria muito boa, ativa, né? Por isso que até hoje, a gente tem alternância de poder, né? Porque eu acho que é o que tem que existir. Certo. Eu fiz 3 mandatos, que foram 9 anos, depois já passou para outra. Cada mandato são 3 anos. Cada mandato são 3 anos. Aí já teve um sucessor, depois teve outro sucessor e tal. Então a gente vai... E hoje quem é? Hoje é o Marivaldo? Não, hoje é o Roberto Vicentim. Roberto Vicentim. Isso, funcionário do Bradesco, advogado e tal. O Amarildo foi anteriormente, teve o Alemão, né? Então foram vários que vêm passando... E a gente permanece cada 3 anos eles... Tem uma eleição. Tem uma eleição. Sim. E a gente faz, às vezes, no máximo 2, até 3 mandatos no máximo, porque a gente é contra se perpetuar no modelo. Né? Ele continua, às vezes, na diretoria, mas não na presidência. Entendi. Certo? Entendi. Então existe alternância na presidência, que eu acho que é muito saudável isso, né? Sim. E temos o clube, né, que a gente pegou também, quando a gente assumiu, estava iniciando o clube, então a gente teve que reconstruir. Que é lá no Jardim dos Coqueiros, né? Clube, não é? No Jardim dos Coqueiros é o Banespinha. Banespinha, O clube é aqui no Del Rey. Tá. Né? Então, o clube do sindicato do Del Rey e do Banespinha, do Jardim dos Coqueiros. Sei. Que a gente fez naquela época também, a gente era em bastante funcionários, né? Hoje muitos já foram para o andar de cima. Então a gente está com um número bem menor de associados, mas mantemos o clube, nos reunimos sempre lá, né? Que cria esse vínculo familiar mesmo, né? Que nós temos no Banespa, né? E hoje tem muitos funcionários ou reduziu? Não, os bancos estão fechando agências, demitindo funcionários, hoje é o mínimo, né? Se nós tivemos aí que o Banco Banespa chegou a ter quase 150 funcionários, hoje o Santander aqui em Catanduva não tem 20. Nossa. Né? E aí, como o Itaú tinha bastante funcionários, Bradesco e tal, então todos nessa média de mais de 100 para menos de 20. E você acha que a tendência é acabar? É o que eles pretendem, né? Não ter mais banco físico, né? Só ter virtual. Mas aí vai dificultar bastante, Sim, né? hoje já existe muita dificuldade para esse pessoal. Que é mais antigo, né? Sim, que tem dificuldade em mexer, porque hoje a gente faz o banco pelo celular, você faz tudo no banco. Né? Mas esse pessoal, e eu mesmo já posso falar que nessa área, minha neta de 7 anos sabe mais que eu. Justamente, a tecnologia, é outra geração. Outra geração. Né? Eles já nasceram com isso. E como é que vai ficar isso? Isso que nós vamos ver. Nós já estamos assistindo essas dificuldades, né? Em todas as áreas, hoje,
é tudo, não tem mais o contato físico, né? E será que vai caminhar para isso? Para pior, porque não é para melhor, é para pior, porque as pessoas... Para o pessoal mais idoso, isso, é muito mais difícil. Idoso, é. Para a juventude, eles se acham até confortáveis nisso. Eles certo, vivem, porque não tem que ir lá né? no banco e tal, né? Eles vivem com o celular na mão para tudo, né? Então, Mas eles têm acontece que facilidade. Catanduva é uma cidade de muitos, como fala? Aposentados, né, que tem dificuldade, tem que ir no banco para poder sacar o dinheiro, certo. precisa da ajuda de um funcionário nas caixinhas eletrônicas, certo. né? Porque até nem isso mesmo eles têm a facilidade de fazer sozinho, mesmo no caixa eletrônico. Certo. Imagina pelo celular, né? Então, vão ter muita dificuldade. E muitos vão ter que aprender. Hoje tem pessoas que estão tentando, com dificuldade, né, aprendendo alguma coisa a mais, né? Mas o caminho dos bancos praticamente é isso. E não só os bancos, né? Muitas outras áreas estão partindo para... Né? Mas o banco que eu acho que é o principal, né? Sim, o banco... É o principal. Banco, sim. Porque tudo você depende do banco. Sim, você pode... O cara quer fazer uma aplicação também, ele gosta de ouvir o gerente, ter as ideias do que, onde aplicar e tal, né? Hoje ele tem que vai ter que tomar as decisões sozinho, ele tem que acompanhar o mercado, vai ter que fazer tudo isso, né? Certo. Vai ser por ele. A nossa época no sindicato, né? Porque logo que a gente assumiu o sindicato em 86, também, além do sindicato aqui ser inerte, como eu disse, né? A federação também era acomodada da mesma forma. E a gente, então, começou a discutir para a criação de uma nova federação. Sim. Né? E ela nasceu aqui, no Sindicato de Catanduva. Né? Aí, aliados ao Sindicato de São Paulo, que é o maior sindicato do Brasil. Então você tem muito orgulho de muita coisa, né? Com certeza. Né? E aí a gente tinha que ganhar outros sindicatos. Nós fizemos oposição ao Sindicato de Barretos, ganhamos, em Assis ganhamos, em Bauru ganhamos. Araraquara houve uma divisão de sindicato, ficamos também com o sindicato de Araraquara. E aí a gente precisava ter no mínimo 5. E conseguimos fazer a FETEC, a nova Federação dos Trabalhadores das Empresas de Crédito. Sim. Certo? Que fez, o ano passado, 35 anos. 35 né? anos. Eu fui, inclusive, também participei dessa festividade aí, né? E fui homenageado também nisso. Você sempre caso. vai ser homenageado, né? Você é o Quer dizer, pioneiro, você é pioneiro, não é pioneiro? Pioneiro. Eu acho que aqui a referência em sindicatos, né? Porque foi logo depois da ditadura, né? Que a gente começou a mostrar isso também, porque depois daquela greve de 85, né? Todo o pessoal viu que a força desse movimento, né? Era importante. Era importante. E foi assim que a gente foi. Fizemos muitas outras aí e fomos ganhando mais alguma coisa, né? Hoje, naquela época também, a greve era muito mais pesada em termos. Por quê? Porque não existia caixa eletrônico, não existia... Quando fechava o banco, fechava o atendimento total. E aí também o comércio praticamente ficava parado, né? Porque tudo que trabalhava naquela época era cheque. Era menor, mais compacto, mas quando fazia. Quando os bancos parava praticamente a cidade. Certo. Porque o comércio ia receber um cheque e consultava, né? Então não tinha banco para consultar. Porque hoje compra aí por celular. Passa Pix e tal. Então era bem diferente isso, né? Então teve a criação da FETEC, que foi muito importante, né? O sindicato também, nós tivemos aí, eu acredito que por um bom tempo, né? A gente criou, porque o sindicato sempre teve a ideia do sindicato cidadão. Certo. Né? Nós criamos o Natal de Brinquedo. Então a gente angariava brinquedos, comprava um pouco também e distribuía na periferia, tudo mais, para os mais necessitados. Nós criamos também, nós tínhamos a nossa festa junina, que eu acho que era a maior da cidade, talvez uma das melhores. Certo. Chegamos a ter que barrar gente lá, cabia 2, 3 mil pessoas mais,
e chegou a Então o não pessoal ter mais sabia gente. que era quando partia do Banespa, Quando era do sindicato. Sindicato, essa sindicato. era coisa fina. Sim, era aberto mesmo e tal. Aberto, Depois sei. ela deve voltar ainda, né? É. Mas ela foi muito forte, foi muito conhecida. Falava que era festa junina do sindicato, era fila de gente para entrar, Muito né? bem, Para sei, participar. sei. Então, eu acho que a gente fez bastante participação em tudo que foi possível aí, né? A luta E foi árdua, né? com certeza. Ô Chico, Chico Belo, fala para mim da época que eu tenho curiosidade do Collor. Quando o Collor teve muita confusão. Olha, Você lembra? eu lembro. Porque o que o Collor fez, primeiro de prender o dinheiro do povo. Sim, né? E as coisas que ele fez, na verdade, não deram certo, tanto é que foram tudo para trás. Muita gente, inclusive, incentivou a abrir empresas e tal, que todas elas acabaram quebradas, né? Certo. E ele até teve muita interferência no banco, eu me lembro aí que ele pôs um superintendente aqui em Bauru, que respondia por Catanduva e tudo mais, né? Sim. E criou problemas, estava criando muito problema. Aí a gente tinha um apanhado sobre ele e eu levei para o jornal regional, para o Gerson Gabas. Certo. E o Gerson publicou em primeira página, né? Aí depois eles ligaram para o jornal dizendo que iriam processar o jornal e tudo mais. Aí eu falei, Gerson, fala para eles que processa eu sou o responsável pela matéria. E o Gerson fez isso e eles recuaram, né? Comigo não quiseram comprar a briga, né? Mas tivemos muito problema com eles, né? Até ele sair, até a né? questão. Até ele sair. Até tirarem Até ele. tirarem ele. Fora Collor, né? Foi naquela época. As diretas já também, foi um movimento que a gente participou. Foi antes, né? Na época, eu participei desde a época anterior ainda, na época da Constituinte, Sim. certo? Que a gente fez, inclusive nós fizemos propostas aqui, né? De Catanduva, nós fizemos propostas através do sindicato e tal, para ser incluído na Constituinte, né? Certo. Aqui também a lei orgânica do município aqui também teve participação nossa efetiva, né? A gente participava das reuniões, na criação da lei e tal, né? Sim. Então, acho que a gente participou de tudo que era possível participar e que fosse interesse para a cidade. Isso, interesse, né? Então, nós trouxemos a nossa colaboração, eu acredito, né? Que a gente vem para trazer alguma coisa de bom. De bom, né? E a gente fez isso sempre, foi nosso propósito, né? E a gente sempre teve essa vontade, essa garra. Essa parte, né? vontade de participar, se dedicar a isso, né? Porque eu acho que essa é a importância que nós temos. Sim. Chico Belo, hoje você está na diretoria, faz parte da diretoria do Conselho Ítalo-Brasileiro. Da Sociedade Ítalo-Brasileira. Isso. Eu sou conselho, faço parte do conselho, certo? Certo. E a gente o pessoal tem uma diretoria montada, trabalhando para reconstruir, porque ficou uma época parado, fechado, o prédio está bem deteriorado, mas está sendo ali reconstruído. Na Rio Grande do Não, é na Rua Lagoas. Lagoas. É um dos prédios mais antigos de Catanduva, né? É um prédio que deve ser preservado. Aqui embaixo, sim. Ali foi uma época chamada dos bancários, né? Fazia os bailes de carnaval, eram famosos lá, né? Então faço parte aí da Ítalo Brasileira. Eu sou o presidente da AFABAN, que é a Associação dos Funcionários Aposentados do Banespa, aqui de Catanduva e região, que ela faz parte de uma outra entidade, que é a nível nacional, que é a AFABESP, Associação dos Funcionários Aposentados do Banespa. E sou diretor lá também, sou conselheiro lá também. Sou diretor da AFUBESP, Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa. Certo. Né? Chico, então você ainda está na ativa e está fazendo, graças a Deus. Né? Então mas ocupa bastante a gente. Isso é importante. E o pessoal, hoje, né, a gente tem aí um pessoal bastante envelhecido, precisando às vezes de algumas coisas.
principalmente no caso do Banespa, da Cabesp, né, e tal, que é a nossa assistência médica. E a gente tem esse acesso a poder resolver algumas coisas nesse sentido. Certo. E damos todo o apoio a esse pessoal, né? Estamos investidos nas funções aí para isso, né? Certo. E Chico, fazemos. deixa eu te falar um negócio. Esse programa, ele foi criado pelo presidente da Câmara, que é o Marcos Cripa, tá? Ele que fez esse programa, né, acontecer. Então, vai ao ar esse nosso programa toda quarta-feira, às 11 da manhã. Vai para as redes sociais. Então, tem bastante já programa gravado que vai passando, e você vai ver. Isso vai ficar para a eternidade, viu? Então, eu te agradeço bastante. Nosso papo foi muito bom, muito produtivo, viu, Chico? Eu te agradeço muito. Eu que agradeço vocês pela oportunidade e fico satisfeito aí Então tá bom. de estar participando Você com falou vocês tudo aqui. isso. Então tá bom, Chico. Muito obrigado, viu? Agradeço. Então, obrigado e até a próxima.